Glória a Deus. Salmos 138. Diz assim: louvar-te-ei de todo o meu coração, diante dos deuses a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua misericórdia, e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra sobre o teu nome. No dia em que eu clamei, respondeste-me, fortaleceste-me com a força em minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando tiverem ouvido as palavras da tua boca, e cantarão dos caminhos do Senhor, pois é grande a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, todavia Ele atende ao humilde, mas ao altivo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás contra a ira dos meus inimigos, estenderá a tua mão e me salvará com a tua mão direita. O Senhor aperfeiçoará o seu propósito em mim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare a obra das tuas mãos. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para louvar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Vamos louvar o Senhor. Feche seus olhos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e invisível, mas real, a Ele prestamos o louvor. Ao único que é digno de receber, e a igreja, a honra e a glória, a força e o eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele prestamos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos
teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vai, igreja! Coroamos, mais alto, coroamos aqui. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aplauda Jesus, glória a Deus. Chamar as irmãs para louvar, amém? Paz seja convosco, amém, irmãos? Glória a Deus. Esse louvor que nós vamos louvar se chama Só Deus Pode Fazer Milagres. É somente o nosso Deus, irmãos, que pode fazer milagre. Quando nós estamos precisando de algo em nossas vidas, nada adianta falar com um amigo, falar com um irmão. É só Deus que pode nos salvar, é só Deus que pode fazer o milagre na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só Deus pode fazer milagres, só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Só Deus pode fazer milagres, só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagre. Só Deus pode ordenar ao morto que venha pra fora, dizer pra viúva, a hora é agora. A vida pro seu filho eu posso devolver. Só
pode afundar muros, destruir cidades. Ele tem nas mãos poder e autoridade. É somente Deus para fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagre. Só Deus pode arrancar o mal e queimar a raiz, curar a depressão e te fazer feliz, e dizer ao cego agora podes ver. Só Deus pode fazer bater mais forte o coração, renovar, encher o homem de visão. É somente Deus para fazer milagre. Glória a Deus, aleluia. Só Deus pode encher os vales com a sua glória, escrever pro homem uma nova história, pode trazer de volta a arca pro seu povo. Só Deus pra perdoar pecado e dar liberdade. Ele é soberano, dono da verdade. É somente Deus para fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor. Ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura em tuas mãos. Nós vamos apresentar e consagrar a Deus em nome de Jesus. Pai, queremos nesse momento, meu Deus, colocar diante da tua presença cada dizimista e cada ofertante da tua casa, da tua obra, homens e mulheres, meu Deus, que têm mantido, ó Deus, fiel e firme neste propósito. Pai, tua palavra diz que o Senhor vai abrir a janela dos céus e vai derramar as bênçãos do Senhor sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado. Então abençoa este homem, essa mulher, ó Deus, que essa noite, ó Pai, semeia a sua semente também da oferta, que boa colheita possam ter, pois boa medida, recalcada, transbordante, é isso que vem do Senhor, para a vida de todos aqueles que semeiam a sua semente, ó Deus, a sua oferta no seu altar, porque como sempre dissemos, Pai, o altar não fica devendo nada para ninguém, e o altar é que santifica, é que consagra, tanto o dízimo quanto a oferta. Então nós oramos ao Senhor, e colocamos na tua presença, dízimos e oferta dessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu vou descer para baixo, glória a Deus.
Amém? Quem for bom, quem fazer mais de uma pergunta vai levar esse vaso de flor para casa. Está aqui, ó. Está aqui. Tá certo? Você vai ter que colocar as pedras aqui de novo, que saiu, viu? Irmãos, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 8. Lucas 8, 4 em diante. Amém? Paz para vocês. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero falar sobre um tema que mexe conosco, que nos leva a refletir verdadeiramente como é o nosso coração e qual a importância que nós damos à palavra de Deus e os frutos que essa palavra produz em nossa vida. Amém? Vamos lá, está escrito assim, ó, Lucas 8, 4 em diante, diz assim: juntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse-lhes uma parábola. Um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, uma parte caiu junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedras, e nascida, secou, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, juntos com ela, sufocou-na. E outra caiu em boa terra, e quando nascida, produziu fruto, 100 por 1, dizendo, nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele, essas coisas clamava, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa falar comigo e com você. Irmãos, Jesus ele explica essa parábola dizendo assim, que o semeador é o filho do homem. O coração do homem nessa parábola é considerado como terra, aonde se lança a semente sobre a terra. E você sabe que todos nós aqui conhecemos e sabemos que quando se lança uma semente numa terra que ela não é boa, você não vai esperar bom resultado, porque a semente ela não vai multiplicar dentro daquilo que era esperado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra ao cair em nosso coração, se o nosso coração for bom, a palavra está dizendo o quê? Que ela vai produzir bom fruto. Mas se o nosso coração, ele não for bom, o inimigo da nossa vida, da nossa alma, que compara aqui como as aves dos céus, é como a palavra, é como a semente que caiu junto do caminho. As aves do céu vieram, comeram aquela semente, então quer dizer, acabou, morreu, não tem mais semente. Não tendo semente, não tem como produzir alguma coisa. Então o que aconteceu? O diabo consegue vir arrancar a semente, que é a palavra do coração de uma pessoa, para que ela não se salve crendo na palavra, porque o único meio pelo qual eu e você seremos salvos, é quando nós cremos no que a palavra de Deus está nos ensinando. Se eu colocar obstáculos, se eu colocar qualquer outra coisa misturado com a palavra, nós vamos também cair aí numa outra parábola, que é a parábola do joio e o trigo.
que é a parábola do joio e o trigo? Um certo homem preparou a sua terra, lançou a semente, o trigo, semente boa, mas de repente o inimigo veio e lançou também junto à sua semente. E quando cresceu, aí os servos do seu senhor foram até ele dizendo assim: Senhor, mas nós não semeamos uma boa palavra, aliás, uma boa semente? Como que agora apareceu o joio no meio? Podemos arrancar o joio agora? O dono da propriedade disse: não, deixa o joio junto, que ele vai crescer. E aí ele dá uma outra explicação. O que acontece? O joio só pode ser arrancado no final da colheita. E quando o joio é arrancado no final da colheita, vai ser amarrado, jogado no fogo para queimar. Mas o trigo vai ser colocado, guardado num celeiro, protegido da chuva, de tudo quanto é, né, do vento, de tudo quanto é coisa. Então, meu irmão, o coração nosso, no nosso coração, é o que a Bíblia disse outro dia, até pregamos sobre isso. Dentro do coração nosso se reflete os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, de tudo sai de dentro para fora, né? E é por isso que a própria Bíblia também nos ensina uma outra coisa, que o que tem aqui dentro do coração é que fala a boca. Não pode um manancial de água dar 2 tipos de água, pode? Então não tem como a pessoa ser mal de coração e falar coisas boas. Ela vai estar sempre murmurando, ela vai estar sempre reclamando, ela vai estar sempre xingando, ela vai estar sempre de mau humor, ela sempre vai estar achando alguém para tentar descarregar sobre aquela pessoa aquilo que está dentro dela, né? Então, aonde que está o problema de uma pessoa? Dentro dela, no coração dela. Então, quando a palavra de Deus ela é semeada, a gente ouve a palavra e o nosso coração ele não está disposto a crer na palavra ou dar atenção àquilo que o Espírito Santo nos fala, o que acontece então? O que a Bíblia está dizendo? O inimigo, ele vem, arranca a palavra do coração da pessoa, ou seja, como as aves do céu, como eu disse, come a semente, para que a pessoa então ela não consiga se salvar. Aí fica uma pergunta, meu irmão, aquilo que a gente sempre tem falado aqui: qual é a coisa mais importante da nossa vida? Não é a nossa alma? A coisa mais importante nossa não é a nossa salvação? É verdade? E se nós formos salvos, nós vamos conseguir levar gente conosco, porque eu vou, pela minha conversão, pela minha transformação, pela mudança que houve em mim, outras pessoas da minha própria casa, né? Quando um homem é fiel a Deus, quando uma mulher é fiel a Deus, quando um homem é fiel a Deus, dentro da sua própria casa, a própria família vai notar naquela pessoa uma transformação, uma mudança, porque a palavra está funcionando na vida dela, a palavra que ela tem ouvido e ela tem colocado em prática, está dando resultado. Agora, se eu não pegar a palavra, guardar dentro do meu coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus, eu não vou dar fruto nenhum, não vou ter resultado nenhum. Aí vai ser uma coisa triste, porque aí eu vou ser o joio no meio do trigo. Por que o dono da propriedade não permitiu arrancar o joio? O joio tinha que crescer junto com o trigo, só na colheita, vamos dizer assim, é que ele poderia ser separado? Porque, meus irmãos, muitas das vezes, vou dizer uma coisa para você, triste, esse joio é aqueles que se convertem, mas não têm temor à palavra, não vivem o evangelho, não tem compromisso, não tem amor, não tem temor, vive sempre de mal-humorado, reclama até da hora que o culto acaba, reclama de tudo, nada não está bom, uma campanha não está bom, tudo que se faça para a pessoa não está bom, ele está sempre reclamando e murmurando, né? Então a pessoa parece que acha motivo para tudo, para reclamar, para murmurar. Então aí a Bíblia diz que está junto, os dois cresceram junto, lado a lado, o joio e o trigo. E até me faz pensar aqui naquilo que a Bíblia diz, né? Que estando 2 numa cama, um será levado e o outro será deixado. Estando 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Aí seria o que? Um seria o trigo e o outro seria o joio.
né? Então é preciso que a gente atente para aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Olha aqui, ó, falando no versículo 12, olha aqui: os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e estira-lhes a palavra do coração, para que não creiam e se salvem. Eu acabei de dizer assim: aquela semente, aquele tipo de coração duro, aquele homem, aquela mulher que Deus, pela sua misericórdia, revela a sua palavra, mas tem pessoas que ela não tem preocupação em temer aquela palavra que ela ouve. Aí o que acontece? Fica fácil para o inimigo vir arrancar a palavra do coração da pessoa, e como eu falei no princípio, se ela não crê na palavra, como ela vai ser salva? Como que uma pessoa será salva se ela não crê na palavra, não andar numa vida onde o Evangelho nos ensina, que é as boas novas? Porque o Evangelho é as boas novas, a boa notícia. O Evangelho, desde quando João Batista começou a pregar, né, o último profeta, ele dizia para o povo assim: arrependei-vos. Vou mais longe ainda, ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Sabe por quê? Porque aquele povo ouvia de mau grado a palavra, porque se a palavra entrar pelo um ouvido nosso e sair pelo outro, nós vamos embora, ela não vai produzir fruto nenhum. Mas se a palavra de Deus cair em nosso coração, e o nosso coração for como terra boa, se a terra for ruim, não é verdade? Tem que dar um jeito de calcarear ela, dar um jeito de fazer alguma coisa para ela ficar boa, não é verdade? Então, se o coração nosso é um coração que não está disposto a crer naquilo que o Evangelho diz, as boas novas não terá nenhuma importância para mim, porque que valor tem aquilo que eu não amo para mim? Que valor tem? Que valor eu dou naquilo que para mim não custou nada, não é verdade? Porque a salvação, por ser de graça, porque a Bíblia diz que pela simplicidade do Evangelho, não tem que inventar nada, não tem que criar coisa nenhuma. Outro dia, nós estávamos até lá trabalhando, e o meu genro falou lá que teve uns pregadores na igreja deles lá, pregando, pessoas de São Paulo, formado em não sei o que lá, não sei o que lá. Chegou no final do culto, a turma perguntou assim: mas o que esse cara pregou? O Evangelho é simples, o Evangelho é como você comer arroz com feijão, não tem dificuldade nenhuma, apenas crê nele, somente isso, creia no Evangelho. Então João Batista pregava ao povo dizendo: arrependei-vos, e o povo daquela época, muitos arrependeram, foram batizados, não é verdade? Seguiram João Batista, depois seguiram Jesus. Mas aí vem Jesus também, traz a mesma mensagem para o povo, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois que Jesus partiu, os apóstolos continuaram com essa mesma mensagem, dizendo ao povo: arrependei-vos, crede no Evangelho. E essa mensagem, ela tem que ser propagada por cada um de nós, aonde nós formos, aonde pregarmos, aonde Deus nos colocar para pregar, para ensinar, deve ser levada diretamente aos ouvidos do povo: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Mas por quê? Por que você vai precisar de crer? Porque você tem um inimigo. As pessoas às vezes não param para pensar que ele tem alguém, assim como Deus é interessado na alma dela, assim como Deus ama a alma da pessoa, a ponto de ter dado o seu único filho, o qual tudo foi feito por ele, para morrer numa cruz por nós. A pessoa tem que entender uma coisa também: existe um inimigo também, que chama diabo, Satanás, a antiga serpente, né? Existe esse adversário da nossa alma, que também quer ela. Da mesma forma que Deus investiu por meio de Jesus Cristo na tua salvação, o diabo não fez nada, né? Ele não fez nada para ter o homem do lado dele, mas ele tem uma coisa que é forte, que é o mundo, que é a religiosidade do mundo. Porque enquanto a Bíblia aponta para um único caminho, que é Jesus Cristo, o mundo tem um monte de porta. O mundo tem um monte de porta.
Enquanto a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho, todo mundo diz assim, mas todo caminho leva a Deus. Ah, Deus é um só. Banana que é, meu irmão. Só tem um caminho que leva a Deus, só tem um Salvador, só tem um único Deus. Só que, porque as pessoas dizem, ah, mas eu também creio em Deus e Deus é um só. Não misturamos as coisas. Satanás é um Deus. Esses deuses feitos de pau, de barro, de pedra, de gesso, de madeira, que se eu jogar esse copo no chão ele quebra, é a mesma coisa, não muda nada, não é verdade? Esse também é considerado como um Deus. A Bíblia diz que Satanás é o Deus do século, o Deus que engana, o Deus que trapaceia. Ele não tem amor pelas almas, ele quer a alma do homem, luta por ela, para levar juntamente com ele para o inferno. Da mesma, olha aqui, Jesus disse assim, eu vou preparar lugar para que aonde eu estou, vocês estejam comigo. Aonde? No paraíso. E o diabo está onde? Onde que é o lugar do diabo? Onde que é o lugar do diabo? Onde que é o lugar do diabo? Inferno. E o inferno é o quê? O inferno lá tem ventilador, lá tem ar-condicionado, lá tem esse vento gostoso, lá faz frio? Não. A Bíblia, já não falamos aqui, que o inferno é onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre, é lá que o diabo está, e é para lá que toda a intenção dele, a investida dele contra o ser humano, é de levar o homem para lá, junto com ele, porque ele está perdido. Ele sabe que não tem mais perdão, não tem mais jeito, não tem mais recurso para ele, não tem advogado que possa livrá-lo da condenação dele, acabou, não tem, a sentença dele já está determinada, e por isso ele se volta contra o homem que Deus criou à imagem e semelhança de Deus, e aí os homens são rebeldes à palavra de Deus, mesmo sabendo que a sua vida, o maior bem que ele tem é a sua salvação, os homens são rebeldes, porque preferem o caminho da mentira, da bebida, das drogas, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, do engano, de tudo aquilo que é contra as escrituras sagradas. Então, todos aqueles que partem para esse caminho, o final deles é um caminho de morte. Eu não estou falando de morte, morte física também, né? Porque um dia todos nós vamos embora. Então o diabo, o que diz aqui? Porque não creram aonde na palavra e não podem ser salvos. Se o homem não crê na palavra, não pode ser salvo. Se eu não crer na palavra, não posso ser salvo. Se você não crê na palavra, você não pode ser salvo. Essa é a realidade do Evangelho. Mas aqui também continua dizendo aqui, ó, esse é um tipo de coração, né? Agora vamos ver o segundo tipo de coração, que está aqui no versículo 6 também, que fala assim, ó, e outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Vamos ver a explicação dela aqui também, tá? Que está escrito aqui, os que estão sobre a pedra, esses são os que, tendo ouvido, recebem a palavra com alegria, mas como não tem raiz, apenas acreditam por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. O que acontece se você jogar uma semente sobre a pedra, tiver um pouquinho de terra ali, ela vai nascer, mas só que ela vai nascer, mas só que ela não vai ter raiz. Não tem como uma planta dar, não é verdade? Uma planta, ela cria raiz em cima de uma pedra. Quando vem o sol, aquela pedra esquenta, não esquenta? A tendência daquela planta é morrer. E aí está dizendo aqui claramente, e os que estão sobre a pedra, esses são os que, tendo ouvido, recebem a palavra com alegria. Nossa, gostei da pregação, gostei da palavra, é verdade, o que o pastor falou é verdade, o pastor falou, está certo, a pessoa ouviu a palavra, gostou da palavra, não é verdade? Mas só que, aí tem um porém, mas ela recebeu com alegria a palavra, mas como não tem raiz, apenas acredita por algum tempo. Gente, estamos cansados de ver isso, não estamos? Pessoas que acreditam no Evangelho por um tempo, por um momento,
que lhe convém, quem sabe, ela precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre, de uma solução para o seu problema. Então ela crê no Evangelho, ela recebe a palavra com alegria, faz até campanha na igreja. Nossa, olha, eu preciso, Deus é bom, Deus vai mudar minha vida, minha história, não é verdade? Só que esse tipo de pessoa, esse tipo de coração de pessoa, é como a semente. Jesus compara, ao contar essa parábola, como a semente que caiu sobre a pedra. Ela não teve raiz, logo veio o tempo, ela foi embora. Porque olha o que aconteceu aqui. Acredita por um tempo, e no tempo da tentação desvia. Aí vem a tentação, a luta, a batalha, aonde a gente deve permanecer firme diante de qualquer circunstância da nossa vida para servir a Deus. Aí vem uma tentação, aí vem alguém, vamos para aquela festa? Vamos para o bar? Aí vem o diabo. Deixa eu contar uma história para você, para mim, sobre isso aqui. Ali em Pouso Alegre tinha um rapaz, vou falar português claro, um cara, assim, não era muito bonito, ele não era bonito, nada, não tinha beleza nenhuma, vivia para a rua, catava papelão. Não que catar papelão seja um serviço ruim, nada disso, tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, só apenas usando isso para fazer a minha colocação. Então ele se converteu, e Deus começou a usar ele na pregação da palavra. Uma pessoa simples, mas o talento, o dom é de Deus, não é do homem, né? Deus então deu uma capacidade para ele pregar, e Deus estava usando aquele homem. Só que de repente, o diabo não é tonto, o diabo começou a colocar lindas mulheres no caminho dele, belas mulheres no caminho desse cara, e ele, em vez de vigiar nesse tempo da tentação, e de dizer assim, para aí, isso aqui é uma cilada, porque você tem que entender o que é uma cilada, um laço do inimigo na tua vida. O laço do diabo é aquilo que você você não planejou aquilo, e que você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo não convém, que aquilo não é de Deus, mas o diabo ele tem que usar uma estratégia para fazer a pessoa desmoronar na fé, a pessoa perder o amor que ela tem pela palavra de Deus e desistir de andar com Deus. Então aquele rapaz, em vez de vigiar, sentiu-se privilegiado, né? Agora, nossa, agora a coisa está boa para o meu lado, camarada, levou uma rasteira das piores que tem, e hoje está jogado na lama. Pode se levantar? Claro que pode, que a misericórdia de Deus é todo dia. Mas então, a gente olha, olhando pela palavra, a gente vê assim que eu não posso crer por um tempo, eu não posso ser como a semente lançada em cima da pedra, que a pessoa recebe a palavra com alegria. Nossa, como eu falei, que palavra, que pregação, que ensinamento, olha que louvor lindo, que gente, mas de repente apaga como fogo de palha, não é verdade? Apaga, quando vê a pessoa, ela perdeu todo o amor, o prazer de estar na igreja, de buscar a Deus, e vai para o mundo. E lá no mundo, vem acompanhar, o que vai acompanhar lá no mundo? Os prazeres da droga, da bebida, da prostituição, de coisas totalmente erradas, que conseguiu arrancar aquela pessoa tão preciosa para Deus, tão importante para Deus, e o diabo conseguiu levá-la para o mundo. Então, na nossa caminhada, a gente tem que vigiar. Esse tipo de pessoa que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz, não tem firmeza espiritual, esta pessoa crê por um tempo, e no tempo da luta se desvia, some da igreja. Como temos visto isso, né, irmão? Aos nossos anos de crente, né? Quantos que vêm, aceita Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele momento, o nome dela foi escrito no livro da vida da pessoa, registrado num cartório, né? Porque tem um cartório lá no céu que registra teu nome lá.
e aí você passa a ser filho de Deus, propriedade de Deus. Só que depois, meu amigo, esqueceu. Não, o ser humano é tão tolo que ele troca o futuro da vida dele por migalhas nessa terra. Eu digo por migalhas por quê? Porque tem coisas que só vai destruir a vida da pessoa, o moral da pessoa, o caráter da pessoa, não é verdade? Tanto destrói o moral como o caráter dela, e ela deixa de andar com Deus para aprofundar para os caminhos de morte, para os caminhos do erro. Então, nós vemos aqui que a pessoa, o diabo arranca a palavra do coração da pessoa para que ela não creia e não se salve. Nós vemos aqui também, nessa outra palavra, que a pessoa recebe, um outro tipo de pessoa, né? Recebe a palavra com alegria, mas dura muito pouco tempo. Logo, basta ter uma luta, uma dificuldade, ela já abandona Jesus. Quem aqui que já não teve problema na vida, mas não abandonou Jesus? Quem aqui que não teve? É verdade? Quem que não teve problema aqui e não abandonou Jesus até hoje? Hein? Ou melhor, quem que já teve problema aqui, mas não abandonou Jesus até hoje? Tem, não tem? Então, porque a palavra não caiu na pedra, porque se ela cai na pedra, a pessoa desvia, ela vai embora, ela abandona Jesus. Amém? Mas veja bem aqui, agora tem aqui um outro tipo de coração também, que a Bíblia fala, que está no versículo 7, fala assim, fala da semente que caiu no espinho, ela é sufocada, não desenvolveu, então não deu fruto. Versículo 14, no 7, e agora vou no 14, e aqui caiu entre os espinhos, e aqui é a explicação da parábola, e o que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocadas, com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Um outro tipo de coração. Aqui caiu entre espinhos, são as pessoas que ouviram a palavra, mas logo a palavra ficou sufocada, não é verdade? Ficou contida, ficou presa. A palavra ficou sufocada por causa dos cuidados, das riquezas e dos deleites, então não deu fruto. Então o que Jesus está dizendo? O que Jesus está contando aqui? Um outro tipo de terra, um outro tipo de coração, é aquele que, onde a semente caiu, comparada como espinho. O que acontece? Você já viu planta no meio de espinho? O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar sufocada, né? E ao ficar sufocada, automaticamente ela vai o quê? Ela não vai, ela fica tão fina. Eu lembro, né, que a gente mexia com lavoura, que às vezes tinha um pé de mandioca lá no meio do mato lá, ele crescia com o mato, mas ele ficava tão fininho, não é verdade? E que produção ia dar aquilo? Nada. Se não limpar aquilo, não vai ter resultado. Da mesma forma, quando a palavra de Deus cai num coração e ela fica sufocada, por causa que a pessoa é mais preocupada com as coisas do mundo do que com as coisas espirituais, as coisas do mundo, os desejos dela, a paixão dela, o prazer que ela tem, a cobiça que ela tem dentro dela, por causa das coisas deste mundo, vai fazer o quê? Vai sufocar a palavra no coração da pessoa. E se a palavra ficar sufocada em nosso coração, o que vai acontecer aqui? Que fruto vai dar? Não vai ter fruto com perfeição. O fruto vai ser sempre ruim, porque a Bíblia mesmo diz uma coisa para nós: conhece a árvore pelo fruto, conhece o homem, a mulher de Deus, pelo fruto que esse homem e que essa mulher dá. Então, se nós sufocarmos a palavra em nossa vida, não permitimos que ela possa, ser desenvolvida em nós, crescer em nós, porque na verdade, irmão, a palavra de Deus é instrução para nós, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus na nossa vida é ela que ilumina a nossa caminhada na terra. Portanto, que a Bíblia diz que o homem sábio, quem que é o homem sábio? Aquele que teme a Deus.
Por que ele é sábio? Porque ao temer a Deus, ele desvia do mal, porque ele sabe que a palavra de Deus está dizendo para ele que há caminhos que parecem direito, mas o final é a morte, né? Então, quanto mais a palavra de Deus crescer em mim, não é verdade? Quanto mais a palavra de Deus crescer em mim, ela for o meu norte, ela for o meu guia, a palavra de Deus for o meu instrutor, a minha orientação, mais bem nessa terra eu vou viver, mais feliz nessa terra eu vou ser, mais abençoado nessa terra eu vou ser. Mas se eu ouvir a palavra e for, a Bíblia diz assim, o ouvinte esquecedor, que ouviu, mas saiu fora da igreja, já nem lembra mais do que ouviu. Isso tem um sinônimo de que a palavra está, aquilo que eu ouvi, irmão, está sufocado dentro de mim, está aqui, ó, certo? Não, está aqui, está sufocado. Então, se a palavra de Deus ficar sufocado na minha vida, o fruto que eu vou dar vai ser imperfeito, não vai ter perfeição, não vai ter, não vai ser fruto para a honra e a glória do nome do Senhor, não vai ser, porque a palavra está sufocada na minha vida, e ela tem que ser, a palavra tem que ser colocada em prática. A Bíblia diz assim, ouvindo a tua palavra, logo as comi, e elas foram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Ouvindo, presta atenção aqui, ouvindo a tua palavra, logo as comi, e elas foram para mim a alegria e o gozo do meu coração. Então, se você pegar a palavra de Deus, colocar dentro do teu coração, não é verdade? Ela vai trazer grande alegria para a tua vida. Olha aqui o outro tipo de palavra também, outro tipo de coração, que fala sobre aqui a semente, e a que caiu em boa terra, essas são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E a que caiu em boa terra, não é verdade? Que caiu num bom coração, esses esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Então, se eu conservar a palavra no meu coração, o que está dizendo aqui? Eu vou dar fruto com perseverança. O que eu quero? Por que dar fruto com perseverança? Irmãos, cada um de nós, como eu já falei aqui outras vezes, recebemos de Deus um chamado e um talento. Ninguém, irmão, entra pela porta da igreja se não for trazido pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa se converte se não for pelo Espírito Santo. Nenhum homem nessa terra vai ter um dom, um talento, se não for dado pelo Espírito Santo, né? Porque quando Deus nos traz para a presença dEle, certamente que Ele quer tratar conosco. Jesus disse certo dia assim, necessita de médico os doentes ou os sãos? Quem precisa de médico? E todo mundo no pecado está doente, e todo ser humano que vive no pecado está doente, ele está ferido, ele está sangrando por dentro, a alma dele está sangrando por dentro. Essa pessoa precisa o quê? De cura, de libertação, de transformação. E aonde que ela alcança isso? Somente pelo poder que a palavra de Deus tem. Então, quando essa pessoa, Deus traz para a presença dele, ela entra dentro de uma igreja e ela ouve a verdade. Veja a mesma coisa, João 8,32, Jesus deixou claro: conhecereis o que? A verdade, e a verdade nos libertará. Não é uma palavra fora da realidade da Bíblia, não é verdade? Uma mensagem, uma pregação, uma palavra que não exalta a Deus, que não glorifica o nome do Senhor. Não, isso não muda a vida de ninguém. Mas o conhecimento da verdade da palavra, que entra na minha vida, entra no meu coração, mexe comigo por dentro, abrindo meus olhos espirituais, para mostrar para mim que eu sou um miserável, como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me ensinará a fugir da ira de Deus? Quem, meu irmão, se não for pela palavra? Miseráveis, nós somos miseráveis, pecadores,
todo homem já nasce condenado ao inferno, todos que já nascem condenados ao inferno, por causa da natureza pecaminosa que cada um de nós trazemos dentro de nós. Mas aí vem a luz do Evangelho, vem a verdade do Evangelho, que abre meus olhos, não é verdade? Que abre meus olhos, que me dá entendimento, que me mostra a realidade, a verdade, e aí eu automaticamente, eu mesmo, ao olhar para a minha vida, e fazer uma análise da minha vida, eu consigo pensar e raciocinar, quanto eu preciso melhorar. E aí a palavra de Deus, quando ela é pregada de verdade, ela confronta com o pecado, ela analisa o pecado. A palavra de Deus não passa a mão na cabeça do homem, muito pelo contrário, Deus ama o homem, e quer chamar o homem, todo pai que ama o filho repreende, não repreende? Todo pai, por mais que ele queira o bem do filho, pai, por mais que ele ame o filho, mas ele tem que repreender o filho, para mostrar para ele que há caminhos que parecem direito, mas o final é problema. Quantos filhos que não ouvem o pai, que estão aí pagando um preço caro hoje? Quantos filhos que arrependem hoje, que arrependem e dizem assim: ah, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe. A mesma coisa eu vou dizer assim, muitos que já partiram daqui, que não estão mais entre nós, que estão hoje, muitos até se perderam, eles estão dizendo assim: ah, se eu tivesse ouvido aquela mensagem, aquela pregação, aquele dia que o pastor falou aquilo, que ele era contra, que Deus é contra o pecado, que Deus abomina o pecado, que Deus não aceita o pecado, que Deus não passa a mão na cabeça do pecador, mas ama o pecador, e quer que ele mude vindo para ele, estende o braço, a mão, está pronto a dar um abraço carinhoso de pai. Se eu tivesse ouvido naquele dia aquela palavra, e mudado a minha conduta, o meu coração, eu não estaria aqui hoje. Assim é muitos filhos aqui na terra, que se encontram numa condição hoje, pagando um alto preço, porque não escutaram seus pais e suas mães. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela é um ensinamento, ela é instrução para a nossa vida. Agora vai depender do quê? Do nosso coração. Do nosso coração. E que nós possamos, nós mesmos, examinar o nosso coração. Irmãos, só tem alguém que te conhece melhor do que você mesmo, só Deus. Deus te conhece. Sabe, como diz a Bíblia, até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu entrar, o teu sair. Sabe dos pensamentos, tudo. Só Deus te conhece melhor do que você conhece. Então não tem como esconder de uma pessoa assim alguma coisa da nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando há em nós gratidão, sinceridade em relação àquilo que nós temos ouvido e aprendido da palavra dele. Sabe, irmãos? Uma coisa é muito certa. Feliz é o homem, feliz é a mulher que tem alguém que ensine para ele, que tem alguém que mostre para a pessoa a realidade dos fatos. Não adianta nós estar num lugar que, é lógico que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo, que é um tempo que a gente faz uma campanha de cura, de milagre, de libertação, né? Mas a palavra de Deus, ela nunca vai ficar de lado, porque nem cura, nem milagre, nem paralítico andar, nem cego ver, supera a palavra, porque a palavra de Deus é a única que pode salvar a nossa alma, é o remédio para o pecador, é a palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz do Calvário. Então, irmãos, que tipo é o nosso coração? Que tipo é o meu coração? Sou daquele que creio por um tempo, e o diabo arranca a palavra que eu tenho aprendido e ouvido do meu coração, para que eu não creia na palavra e não se salve? Ou nós somos daquele que como está aqui, ó, que deixa a palavra sufocada dentro de nós, porque não tem raiz? A palavra não criou raiz. Se a palavra de Deus não criar raiz em nós, que firmeza ela vai ter na minha vida? Nenhuma, né? Nenhuma. Aí vem o problema,
Ah, não quero saber de igreja não quero saber de nada não, não é verdade? Mas quando a palavra de Deus criou raiz na tua vida, a pessoa está arraigada na palavra, ela dá glória a Deus, em qualquer momento, ela glorifica a Deus, porque ela sabe que em Cristo Jesus, ela é mais do que vencedora, amém? E a outra que caiu no espinho, né, ficou ali, e não produziu nada, também, ficou sufocada a palavra, amém? Vamos lá para as perguntas agora, nós temos 5 minutos de pergunta, amém? Quem que é o primeiro? Quem que é o voluntário? Voluntário não, né? Quem que é o? É mesmo, gente. Quem quer lavar vasinho de flor? Ninguém quer. O único trabalho que você vai... Isso aqui é uma flor que não precisa nem colocar água, não morre. Isso aqui eu não sei, como é que chama? Hã? Não, fala assim, o nome dessa flor aqui, rosas. Ah, tá. Você já falou tudo, é o coração, aí. É o coração. Porque tem pessoas que ela ouve o evangelho e, olha, a decisão dela de entregar a vida para Jesus é momentânea, e ela fica firme até a morte. E tem outros que vai até uma distância e quando vê abandona, larga, não é verdade? Quantos desviados nós temos só aqui dentro, só da nossa igreja hoje aqui em Silvianópolis? Não é pouco, temos mais de 20 pessoas desviadas aqui da igreja, pessoas batizadas, passadas pelas águas, quer dizer, a palavra estava onde no coração delas? Agora tem aqueles que são firmes, né, irmão? Até o fim, né? Até o fim. Eu lembro da irmã Marinha, sempre lembro dela, sempre lembro da irmã Marinha, fiel até o último suspiro, não é verdade? Amém? Porque na verdade vai sempre manifestar em nós o que está aqui. Você é a pessoa que está aqui, ó. Você é a mulher que está aqui, o homem que está aqui, a pessoa que está aqui. Isso aqui reflete muito em toda a nossa vida, porque o coração do homem é a sede da emoção, dos pensamentos, né? Então o homem precisa colocar, por isso que a Bíblia diz, coloquei a tua palavra onde? Dentro do coração. Então se você pegar a palavra, colocar dentro do teu coração, ela vai levar você a produzir fruto com perseverança. E outra coisa, irmão, outra coisa importante da nossa vida, paixão pela palavra, amor pela palavra, amar a palavra. As pessoas do passado morriam por essa fé, da qual nós estamos falando aqui, eles morriam, eles não importavam com os bens da terra, porque sabiam que tudo é passageiro. Você sabe que tudo aqui é passageiro, inclusive a nossa vida é um momento só, a nossa vida aqui é uma fumaça que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece. E interessante que a pessoa sabendo que ele é, gente, pensa comigo uma coisa, vamos raciocinar um pouquinho, sabendo que é assim a nossa vida, que a nossa vida é como uma fumaça que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece, sabendo que só há 2 caminhos, vamos ser sinceros, céu e inferno. Gente, o povo não se comove com isso. Uma grande parte das pessoas não se comovem, porque o diabo arranca a palavra do coração dela para que ela não cria na palavra e seja salva. E aí, e nós? Como nós vamos ser? Como você vai ser? Depois de saber que só tem 2 caminhos, céu e inferno, e que Jesus Cristo tem um único caminho para a vida eterna. E aí, o que nós vamos fazer? Antoninho? É como Pedro, quando Jesus pregou aquela mensagem ali em João 6, e todos começaram a abandonar Jesus, porque o discurso foi meio pesado, porque Jesus disse assim: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. E eles então disseram: dura esse discurso, quem pode suportar isso? Jesus estava falando da ceia, da Páscoa, né? Que quem não comer, até hoje está escrito, que aquele que não come e não bebe, aquele que não come do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que é o pão
e o suco da uva consagrado, Jesus deixou bem claro: não tem comunhão comigo. Aí quando Jesus disse isso, aquelas pessoas, por não entender o que ele estava dizendo, começaram a abandoná-lo. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: e vocês não vão me deixar também? O que Pedro falou? Alguém lembra? Para onde nós vamos, irmão? Está respondido. Para onde eu vou, se a minha salvação só está em Cristo? Não tem outro meio de salvação, não tem uma porta, não tem uma janela, só tem Cristo como a única porta, como único caminho, como única verdade, para a minha, para a tua, para a salvação de todo homem sobre a face dessa terra. Então, quando a gente tem a oportunidade de entender isso, desprezar isso, meu irmão, abandonar isso, não crer nisso, é colocar a nossa vida, a nossa alma em xeque. Agora, quem que não quer que eu seja fiel a Deus? Quem que luta contra a minha alma, que não quer que eu seja um homem dedicado, comprometido com a verdade do Evangelho? Claro que é o diabo. Porque ele veio o quê? O que eu falei no princípio? Ele é adversário da minha alma e da tua alma. E ele está perdido, ele sabe que não tem mais recurso para ele. Ele não tem o que fazer, nem ele, nem os demônios. Ele sabe que o que os aguarda agora, porque olha a gravidade da história, irmã. Até o inferno será lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Se o inferno é um lugar de prantos e ranger de dentes, até o inferno será lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. É o lugar que até os demônios têm medo. Só que tem aquele negócio. A Bíblia diz uma coisa: que o diabo crê na palavra, crê, e estremece. Só que ele sabe que não adianta nada obedecer. Agora o homem não, eu e você, feliz é eu, feliz é você, por obedecer a palavra de Deus, e saber que um dia, eu vou estar com Cristo na glória. Nunca mais esse mundo de pecado vai fazer parte da nossa vida, porque a Bíblia diz assim, mas só que ela diz, aquele que vencer, e nós sabemos disso. Então o mundo não pode nos enganar, a religiosidade não pode nos enganar, os erros dessa vida, os prazeres enganadores dessa vida que o diabo tem para oferecer para as pessoas, isso não pode nos enganar mais, irmãos. Não pode nos enganar mais, porque uma vez conhecendo a palavra de Deus, sabendo que a única salvação está em Cristo, né? E como eu apontei aqui, céu ou inferno? Gente, se eu perguntar para uma pessoa aqui, agora, Edivaldo, vou fazer uma pergunta para você: você quer ir para o céu ou para o inferno? Para o céu? Então o caminho é só Jesus Cristo. Mas você estaria disposto a entregar a tua vida, andar com Ele? Viver com Ele? Abandonar o mundo, o pecado, tudo de errado do mundo? Aprendendo dia a dia. Batizar, nascer de novo? Passar pelas águas? Esse é o caminho. Para qualquer um. Estou usando você apenas para falar que é para qualquer um, não tem outro caminho. Ou é céu ou inferno. Irmã, é o que eu acabei de falar. É como a semente que caiu ou na pedra ou no espinho. Né? Porque quando a pessoa ela nasce de novo, verdadeiramente com Cristo, ela é que diz assim, que nós falamos ali, é aquela que vai dar fruto com perseverança. Ela vai estar, sabe, irmão? Quando a pessoa tem fome e sede de Deus, eu quero Deus, gente, né? Eu quero Deus, conscientemente, nada de fora da consciência, do entendimento do homem, tudo dentro da mais clareza das coisas. Andar com Cristo, andar com a mente limpa, coração limpo, saber o que faz, né? Ser uma pessoa, não tem mistura, vamos dizer assim, na nossa vida, né? Nós somos aquele povo que somos o que somos pela verdade do Evangelho, e não mudamos, né? Amém? Mas terrível, irmão, quem faz isso, desprezou a sua própria alma, porque uma vez, nossa, tem vários, nós tem mais de 20 desviados aqui, tem várias famílias desviadas aqui, que aceitou Jesus, batizou, ficou na igreja um tempão. Tem gente que ficou na igreja um tempão, não foi um dia, 2 dias, não foi um ano, não, muito mais tempo.
rica? Você está brincando? Eu sou a pessoa que ia vir para aqui ficar rica? Verdade mesmo? É? Dinheiro. Pô, mas aí tem que trabalhar mais, né? Porque para ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? Oh, Jesus. Você não paga por ela. Isso. É. Não tem. Olha, a senhora pergunta. É assim, irmã. É claro. Ativou, tá limpo lá agora. Tá ativado de novo. Tá ativado, tá beleza. Lá. Glória a Deus. Não, porque olha aqui, ó, enquanto uma pessoa vive, é a mesma história do filho pródigo. O filho pródigo, né? Estava na casa do pai, saiu, foi embora para o mundo, quebrou cabeça e depois voltou. O que o pai fez? Abraçou ele, mandou tirar aquela veste suja que ele estava, colocou vestes novas nele, colocou um anel no dedo, colocou sapato no pé e disse o quê? Esse meu filho estava morto, mas agora reviveu. Então é o desviado que quando volta para a igreja, não é verdade? Enquanto tem vida, tem esperança, mas depois da vida não tem reza, não tem missa, não tem padre, não tem pastor, não tem, acabou, gente. Portanto, é aquilo que eu sempre falo, faça o bem. Por que a Bíblia manda? Amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Não é verdade? Porque quem não ama seu irmão, a Bíblia diz que também não ama a Deus. Porque se eu não amo a quem eu vejo, como eu amo a Deus a quem eu não vejo? Então, ame. Agora, porque o dia que partir a pessoa, minha mãe morreu faz 40 e tantos anos, nunca mais voltei lá no lugar que ela foi enterrada. Nunca. Minha mãe não está lá. Fazer o que lá? Fazer o que lá? Então, ame, respeite, considere a pessoa, não é verdade? Enquanto você está olhando nos olhos dela, você pode dar um abraço, dizer eu te amo. Isso é importante para mim, porque depois, irmão, tem gente que chora, que faz uma coiseira, depois pega flor, vai levar não sei o que, vai andar fazer o túmulo do mais bonito. Sabe o que Jesus falou? Que muita gente aí nesse sentido, Jesus compara como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas fedido por dentro, né? Tem muita gente que é assim, bonito por fora, mas fedido por dentro. Então aí não tem valor nenhum. Amém? Então vamos louvar o Senhor? Cadê? Vamos cantar um louvor? E depois nós vamos orar? Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.